Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. No programa de hoje nós vamos falar sobre refluxo, uma doença muito comum e que incomoda bastante as pessoas, causa mal-estar. E para falar sobre o refluxo, nos explicar o que é essa doença, eu recebo a doutora Andréia Cristina de Paula, que é gastro, e também cirurgiã do aparelho digestivo. Doutora Andréia, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer. Doutora, o que é o refluxo? A doença do refluxo nada mais é, uma linguagem bem simples, do que o ácido que está dentro do estômago retornando para o esôfago, que é o tubo que leva a comida da boca até o estômago. Existem várias causas que levam a esse retorno desse ácido e esse retorno nesse esôfago que não está acostumado a receber essa acidez vai causar os sintomas, sendo os dois principais a pirose, que é a azia, e a regurgitação, que é o paciente sentir o gosto amargo ou ácido da comida na garganta ou às vezes até na boca. E assim, esse ácido, ele quer dizer, ele volta aqui, sobe, ele volta aqui, a comida, a pessoa sente. É com a comida ou não normalmente? Se não tiver com o estômago cheio, não acontece? Não, pode acontecer às vezes com líquido. A pessoa comeu ou tomou algum líquido, né? Existe um mecanismo entre o esôfago e o estômago, que é o esfíncter esofagiano inferior. Ele é uma válvula, né? Quando o estômago enche do alimento, do líquido, né? Ele meio que dá uma fechadinha, né? Para evitar esse refluxo. Às vezes, algumas doenças ou algumas medicações, ou às vezes até a obesidade que aumenta a pressão dentro da barriga, a hérnia de hiato, algumas medicações tipo alguns antidepressivos, o alendronato, que é uma medicação usada para osteoporose, podem afrouxar esse mecanismo, essa válvula, e aí acontece as regurgitações. E então, quer dizer, o alimento chega no estômago, esse ácido é responsável por fazer todo o metabolismo da digestão. E como há esse afrouxamento, a gente pode ver na figura, na foto, explicando. A gente pode ver, não sei se vai dar para ver muito bem, né? A gente pode ver que o esôfago, né, que é o tubo que leva a comida da boca até o estômago, e o estômago, né? A porção do corpo do estômago, o fundinho do estômago, essa porção aqui final que chama antro, que também tem uma válvula, que é o piloro, que vai começar o intestino fino aqui daqui para frente, né? A primeira porção do intestino fino. O que acontece? O alimento chega, o estômago libera o ácido e começa a se contrair para iniciar a digestão. Quando essa válvula está um pouquinho frouxa, ou esse orifício por onde o esôfago passa para entrar no estômago está mais alargado por uma hérnia, que depois eu vou explicar o que é, o ácido pode voltar para o esôfago e começa a machucar, e é onde o paciente sente a pirose, que é a azia, né, e a regurgitação. E esse sintoma, ele demora muito para passar essa azia? Para passar ele demora. Para acontecer, geralmente o paciente se alimenta, em torno de uns 15 minutos a meia hora ele começa a sentir. Porque às vezes também esses pacientes eles têm uma dificuldade de esvaziar esse estômago. São de estômago cheio. Doutora, eu comi só um pouquinho e parece que eu comi um boi inteiro, né? Essa também é um dos sintomas da doença do refluxo, que é a plenitude pós-prandial que a gente fala. Tanto é que uma das medidas de tratamento que não medicamentosa é orientar o paciente a não deitar só deitar depois de 2 horas que ele se alimentou, que é o tempo de fazer a digestão, porque se ele comer e deitar, vai voltar o alimento. Isso pode ser tanto à noite como após o almoço. Sim, também, a qualquer hora do dia. Comer. Se alimentou e dar esse espaço. Não deita, dá um espaço mais ou menos de 2 horas para fazer a digestão e ir embora esse alimento do estômago, porque se ele fica ali junto com o ácido, essa válvula estando frouxa, vai voltar e ele vai sentir o sintoma. Esse, assim, seria para um paciente que já está com o diagnóstico do refluxo. Isso. Mas para uma pessoa perceber se ela tem o refluxo ou não, se ela começou a sentir essa azia, quais são os principais sinais? É a azia? A azia, que é a pirose que a gente fala, a regurgitação, que é o alimento voltar ou na garganta ou na boca mesmo, a sensação de estômago muito cheio depois que come, são sintomas associados.
pirose, que é a azia, e regurgitação, os dois principais. Aí, tem outros sintomas. Tem paciente que fala que sente uma bola subindo e descendo. Uma sensação de bola subindo e descendo, né? Que é o globus que a gente fala, né? Tem paciente que sente isso. Tem paciente que tem dor no peito. Ele parece que ele acha que ele está infartando. Chega a afetar o pulmão ou alguma coisa? Pode sim. O que acontece? Tem paciente asmático que tem como a causa da asma a doença do refluxo. Olha então, só. todo asmático ou tosse crônica, tosse que não melhora, a gente tem por obrigação investigar a doença do refluxo. São os sintomas atípicos do refluxo que a gente fala, não os principais que eu falei, azia e regurgitação, principal. Os outros são os atípicos, tem dor torácica, dor no peito, que o paciente investiga como infarto, toda avaliação é negativa, na hora que vai ver, na verdade, é uma doença do refluxo. Tem paciente que abre o quadro de tanto refluxo como tosse crônica, asma, sinusites, otites, alterações de gengivas e dentárias, que acorda à noite com queimação, que não consegue dormir, né, que fica acordando à noite, um sono picado, né, também é uma das causas, pode ser a doença do refluxo, pode dar alteração de sono também. Então, e tem uma fase, assim, uma faixa etária, idade para que isso aconteça ou não? Não. A faixa etária não existe. Depende mesmo, a gente hábitos tem de alimentação, criança e tem paciente idoso, né? Sim. Paciente idoso. A alimentação influencia bastante, doutora? A alimentação só piora o sintoma, na verdade. Né? Sim. O que realmente pode influenciar, que a gente sabe hoje comprovado, é o cigarro e a bebida alcoólica. E o álcool. Cigarro e bebida alcoólica? Cigarro, bebida alcoólica, algumas medicações, né? Alguns bloqueadores de canal de cálcio, às vezes utilizados como antihipertensivos, uns antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, são uns exemplos aí. Alendronato, que é uma medicação muito usada para tratar a osteoporose, né? Também pode causar, e além de outras medicações. Então, na verdade, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. O que ele come, como ele vive, né? Se ele ganhou peso. A obesidade, também é um fator de risco? Sim. Né? E a hérnia de hiato, né? Que nada mais é do que um afrouxamento desse canalzinho que eu falei, que existe no músculo da respiração, que é o diafragma, por onde o esôfago passa para entrar no estômago. Quando acontece um afrouxamento desse orifício, o fundo do estômago ele pode entrar e fazer uma hérnia. E o que acontece? Orifício mais dilatado, acontece uma frouxidão da válvula, hérnia, doença do refluxo. E a hérnia de hiato, tem a cirurgia, funciona? Como é que é? Na verdade, assim, né? Hérnia de hiato, ela é uma condição cirúrgica? Sim, né? Uma condição cirúrgica. Só que nós sabemos que no caso da doença do refluxo, o paciente que vai se beneficiar com a cirurgia é o paciente que responde ao tratamento da doença do refluxo. É o respondedor ao tratamento. O paciente que não responde muito bem ao tratamento, provavelmente a cirurgia não vai ser tão boa assim para ele. É claro que existem exceções em tudo, né? Mas o que a gente vê na literatura e na prática clínica mais frequentemente é o paciente que responde ao tratamento clínico, que é com inibidor de bomba, que depois a gente vai falar, né? Inibidor de bomba e procinéticos, o paciente que responde ao tratamento clínico, ele vai muito bem com a cirurgia, o paciente que tem a hérnia, né? Existem outras indicações de cirurgia também, mas na caso da hérnia de hiato. Se ele não responde ao tratamento, a cirurgia, às vezes ele vai ter que tomar medicação no pós-operatório, vai ter que tomar por um tempo um pouco mais prolongado, ele não fica sem medicação para sempre. Ah, certo. Quer dizer, não se livra do problema só com a cirurgia. Só com a cirurgia. Do sintoma, principalmente. Porque também existe pacientes que têm a doença do refluxo, que ela é de dois tipos. Ela é a erosiva, que tem a lesão na endoscopia, né? Você faz a endoscopia, você vê a lesão lá, o esôfago todo vermelho, E a pessoa não pode não ter percebido o sintoma ainda? Tem sintoma. Já tem o sintoma. E tem aquele paciente que que tem a doença, tem o sintoma, mas na hora que você faz a endoscopia, não tem lesão.
é a não erosiva. Ainda não deu tempo de acontecer a lesão, mas o sintoma já está acontecendo. Quer dizer, um quadro melhor. Na verdade, né, é um quadro melhor mais ou menos, porque o que incomoda o paciente é o sintoma. Sim. É o sintoma é o que mais incomoda ele. Quando você entra com o tratamento que ele melhora, ele começa, às vezes, ele ganha até peso. Correto. Entendeu? Porque ele começa a comer melhor, né? Ele começa a viver melhor, assim, porque o sintoma é incapacitante, muitas vezes. E sobre o tratamento nós vamos falar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Então continue com a gente aqui no Saúde em Foco. Hoje a gente está falando sobre refluxo. E a doutora Andréia vai explicar para a gente no próximo bloco qual é o tratamento ou quais são os tratamentos. Aguarde um instante só. A LBV apoia gestantes de baixa renda. Que aqui a gente aprende a ser mãe, a ter a estabilidade de ser mãe. Que aqui ela te aconselha, tenta escutar melhor, tenta prestar atenção melhor, então tu vai com essa consciência. Prestar atenção em amizade, prestar atenção em tudo. Eu acho que a gente consegue ter o filho mais do lado da gente e não perder pro mundo. Quando a LBV chamar, atenda com o coração. Diga sim! O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Saúde em Foco, hoje falando sobre refluxo, que não é uma doença só de bebê, de criança. Adultos também sofrem dessa doença. E eu estou conversando sobre isso com a doutora Andréia Cristina de Paula, que é gastro aqui em São José do Rio Preto. Doutora, e quais são os tratamentos do refluxo? Na verdade, a gente tem, esses tratamentos são baseados em 3 pilares, né? Vamos dizer. O tratamento medicamentoso, que são com medicações, o tratamento comportamental, que são medidas de comportamento que nós temos que mudar nos pacientes, né? E o tratamento cirúrgico, que são para alguns casos, né? O tratamento medicamentoso, que na verdade é realizado na grande maioria, 99% aí dos pacientes mais ou menos, é com inibidor de bomba, né, que existem vários, né, aí no mercado, né, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, tem vários inibidores de bomba. Sim. Mas também a gente tem a classe dos inibidores H2, que são as ranitidinas, as cimetidinas. O que a gente sabe é que são bons medicamentos, né, porém os inibidores de bomba são melhores, né, e causam menos taquifilaxia, que é a resistência à medicação, diferente da ranitidina e da cimetidina, que os pacientes às vezes não têm uma melhora importante dos sintomas. E é muito prolongado a medicação, você tomar por muito tempo? Não, o tratamento geralmente ele é realizado de 4 a 12 semanas, né, pelo consenso. Mas o que a gente vê na prática? A gente vê na prática que é pouco tempo. Que cada um é um. Tem paciente que você trata ele 6 semanas por ele fica ótimo, ele não sente mais nada. E tem paciente que não. Tem paciente que você tem que tratar às vezes até 6 meses para ele melhorar. Então depende muito se é uma doença do refluxo com lesão, que é erosiva, ou não erosiva, que não tem a lesão. Se é um refluxo ácido, porque a gente sabe também hoje que existe o refluxo alcalino, que é o refluxo que vem bilioso lá do duodeno. Ele sobe lá da primeira porção do intestino. E causam os mesmos sintomas? Causam os mesmos sintomas, só que o tratamento é diferente. Né? E existem exames diagnósticos hoje que a gente consegue saber se esse refluxo é ácido ou se esse refluxo não é ácido. Né? Existem uns exames que a gente pode fazer para descobrir. Então, tudo depende disso. Que tipo de refluxo, se esse refluxo tem lesão, se esse refluxo não tem lesão.
Se esse refluxo é associado, por exemplo, a uma gastrite com Helicobacter pylori, né? Se tem outras doenças associadas a esse refluxo. Isso é uma doença, isso é uma outra doença. É uma outra doença à parte, a gente pode falar disso num segundo tempo, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho doença do refluxo, eu tomo inibidor de bomba, né, que a gente está falando aqui, tomo procinético, que é uma medicação que ajuda a grosso modo, empurrar o alimento para frente, a fazer uma digestão melhor, né, que a gente tem várias classes aí de medicação, que também é a segunda medicação que a gente usa no tratamento do refluxo. Eu tomo tudo, mas eu tenho a bactéria associada, essa Helicobacter pylori associada, mas eu não tenho gastrite, eu não tenho nada. Eu não tenho que tratar? Segundo o consenso brasileiro, teoricamente a gente não precisa tratar a bactéria porque o paciente tem a doença do refluxo. Mas alguns casos em que a doença é refratária ao tratamento, você está tratando, o paciente não melhora e tem a bactéria, e não tem gastrite, não tem as outras causas que você precisa tratar a bactéria, às vezes você trata a bactéria e você vê que o paciente melhora. Será que é psicológico? Será que está comprovado mesmo cientificamente? A gente não sabe, mas a gente vê que existem alguns casos assim. Com relação a alimentos, o que o paciente... Então, o tratamento medicamentoso, nós já falamos. Existem alguns complementares do tratamento medicamentoso. Os dois, inibidor de bomba ou inibidor H2, que é a ranitidina, inibidor de bomba, o omeprazol, os zols da vida, e inibidor H2, a ranitidina, associado a um procinético, né, que a gente tem vários aí no mercado, né? Domperidona, bromoprida, tem vários. Junto com isso, às vezes o paciente sente em algumas partes do dia uma queimação, ou dependendo do que come de errado, ele sente. Existem outras medicações, são tipo hidróxido de alumínio, mas tem outras melhores também, que ajudam a abrandar o sintoma, entendeu? Abranda, mas não trata. O tratamento é o inibidor de bomba associado ao procinético. Mas assim, aí tem aquela restrição alimentar? Café, não sei, chocolate? Aí, essas são as medidas comportamentais. Né? Sim. Então, as medidas comportamentais, a gente sabe que cigarro e álcool vai piorar a lesão que já existe, né? Vai piorar o sintoma e a lesão, né? Os alimentos vão só piorar os sintomas. Não vai aumentar a lesão, não vai fazer mais esse esôfago ficar mais machucado do que ele possa já estar, entendeu? Então a gente tem os alimentos que deixam a válvula, essa válvula que eu estou explicando desde o início, com a esfíncter esofagiano inferior, que é a válvula que separa esôfago de estômago, mais frouxa. E aí pode acontecer o refluxo, né? Medicações, como eu já falei, né? Os antidepressivos tricíclicos, alendronato, entre outras. Chocolate, refrigerante, alimentos muito condimentados, temperados à base de molhos de tomates industrializados, balas de menta e café. Esses são e sucos e frutas e bebidas cítricas. Então, esses alimentos, eles podem aumentar o refluxo e dar mais sintomas nos pacientes. Sim. Entendeu? Outra coisa importante também é o paciente não comer e deitar. Se ele comer e deitar, ele vai ter a pirose, ele vai ter a azia, ele vai ter a regurgitação, né? Se ele comer e deitar, ele tem que comer, esperar em torno de 2 horas e depois deitar. A queimação também dá nesse quadro, a queimação ou não? Qual que é a diferença? Não. Na verdade, a azia é uma queimação aqui atrás, né? Que a gente fala retroexternal, né? É uma queimação retroexternal que a gente fala. Tanto é que eu te falei que tem gente que acha que está infartando e às vezes é refluxo, né? Mas assim, teve a dor aqui, corre para o hospital, porque pode ser infarto. A gente tem que descartar o que é mais grave, né? Sim. Não é mais grave, a gente vai procurar refluxo. E é uma queimação, né, que é considerada azia. Só que também tem a queimação na boca do estômago. Isso, na boca do estômago. A queimação na boca do estômago, a gente tem que investigar patologias gástricas, né, doenças gástricas, né, úlcera, gastrite, né, entre outras doenças gástricas. A doença do refluxo, ela dá a queimação atrás do tórax aqui, ó.
Ela queima aqui, a azia. A azia. A doutora falou sobre posição para dormir, mas eu queria falar sobre posição para dormir. Esses tempos passou no Facebook, sempre o pessoal colocando, divulgando, assim, dormir sobre o lado direito ou sobre o lado esquerdo, aí você não tem o refluxo. Isso procede? Não, na verdade, o que é importante é o paciente que tem a doença do refluxo diagnosticada, né? E geralmente esses pacientes, alguns pacientes que têm sintomas mais noturnos, né? Às vezes ele acorda com a queimação, ele acorda com a azia. Esses pacientes a gente sempre orienta a erguer 15 centímetros da cabeceira da cama. Adianta eu dormir com 3 travesseiros? Não adianta. Você tem que erguer a cabeceira, o pé da cama. Colocar um tijolo. Colocar um tijolinho, né? À vista de 15 centímetros debaixo de cada pé da cabeceira da cama, para você elevar um pouco mais a cama e evitar um pouco o refluxo noturno. Agora, dormir de barriga para baixo, de um lado ou do outro, isso é indiferente. É mais erguer a cabeceira da cama mesmo. Né? Então O problema atual que a gente enfrenta são as camas box, né? Correto, é verdade. Tem cama box, né? Então, o que a gente fala? O paciente que tem a cama box, ele tem aquele pezinho da cama, né? Sim. Geralmente, o que ele faz? Ele coloca as rodinhas nas extremidades da cama e o pezinho que não é rodinha no meio da cama. A gente pede para inverter. Coloca o pezinho que não é rodinha na cabeceira da cama. E aí a gente consegue erguer a cama. Correto. Senão a gente não consegue. São pequenos detalhes. São pequenos detalhes do mundo atual que a gente tem que ir se moldando, né? Então, essas são as medidas comportamentais principais que o paciente tem que fazer. Estresse pode colaborar? Pode aumentar a acidez gástrica, né? E pode aumentar esse refluxo. A senhora falou da duração de tratamento, questão de semanas. Isso. Mas de é um cuidado para o resto da vida? Não, de 4 a 12 semanas a gente tem que estabelecer qual a causa, né? O que está causando esse refluxo? É porque ele está obeso? É porque ele tem hernia de hiato? É porque ele está tomando alguma medicação que está causando isso, né? Ou às vezes a gente não consegue estabelecer a causa. Isso, eu tenho um colega que ele não bebe, ele não fuma, não é obeso e tem o refluxo. Né? Não tem a hernia de hiato, que tem a doença. Provavelmente, por algum motivo, essa válvula é um pouquinho mais frouxa, né? Sim. E ele come alguns alimentos que vão aumentar a acidez gástrica e vai ter o refluxo, né? O que a gente faz? A gente faz o tratamento adequadamente, né? Uma coisa importante que depois a gente precisa falar é quando fazer ou não a endoscopia, né? Então, nesse paciente, a gente fez o diagnóstico, é a doença do refluxo, você vai fazer o tratamento de 4 a 12 semanas, às vezes você tem que prolongar esse tratamento e ajusta a dieta dele. Vai ajustando os alimentos proibidos e não proibidos, né? E tenta tratar esse paciente. Com certeza, ele vai melhorar. Às vezes, se a gente não achou a causa, mas às vezes ele come um churrasco, ele vai ter um pouquinho de sintoma, mas vai ser esporádico, não vai ser mais quase que diário, ou pelo menos 2 vezes por semana, aí, como a gente falou. Correto. Agora, com relação a casos a forma mais grave da doença, pode chegar a um câncer, a neoplasia? Né? Existem alguns pacientes, igual a gente falou, né? Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Com os sintomas que a gente falou, principal, azia e regurgitação, né? Associado a um exame de imagem ou um teste terapêutico. Quando o consenso, né? O consenso brasileiro fala pra gente que pacientes acima de 45 anos que tenha os sintomas de azia e regurgitação associado aos sinais de alarme, que são perda de peso, emagrecimento, anemia, sangramento, dificuldade para engolir, né, que é a disfagia, dor para engolir, que é a odinofagia, obrigatoriamente você precisa fazer uma endoscopia. Sim. Né, porque às vezes você pode encontrar outras doenças que não o refluxo, então obrigatoriamente. Só que a endoscopia ela tem uma sensibilidade, uma especificidade que a gente fala, baixa para a doença, para o diagnóstico, porque às vezes a paciente tem o refluxo, mas não tem a erosão, que é a lesão lá no esôfago, né? O esôfago dela está normal. Quer dizer que ela não tem a doença? Não quer dizer que ela não tem a doença, não deu tempo ainda de fazer a lesão.
né? Porém, alguns pacientes têm a lesão. E às vezes a lesão já é grave. Porque assim, o esôfago, ele é um tecido delicado. Ele não é um tecido específico, que nem o tecido do estômago, que é um tecido mais grosso, para poder receber o ácido. Então, conforme ele vai recebendo, ele começa a modificar a célula dele, né? Começa a modificar o tecido para receber esse ácido, né? E na hora que ele modifica, ele muda para uma célula parecida com a do estômago. É aonde que, na hora que você faz endoscopia, você vê a lesão e você biopsia, você vê o diagnóstico do esôfago de Barrett, que a gente fala. Do esôfago de Barrett, e tem que ser tratado, porque ele é uma condição que pode evoluir para uma neoplasia, com adenocarcinoma de esôfago. Que aí o tratamento é cirúrgico sem dúvida nenhuma, quando você tem o adenocarcinoma de esôfago. Correto. Doutora, eu agradeço. Chegamos ao final do Saúde em Foco, falando sobre refluxo. Tem alguma outra diquinha, alguma outra orientação que a senhora gostaria de passar para a gente terminar o programa? Eu acho importante assim, a pessoa que está sentindo a azia e está sentindo a regurgitação, né, não é normal, né, ficar sentindo pelo menos 2 vezes por semana nas últimas 2 semanas aí, né, não foi alguma coisa que você comeu, né, às vezes realmente você está com doença do refluxo e tem tratamento, né, tem como resolver o problema, então é importante a pessoa, né, tá sentindo, ela procurar um médico para resolver o problema, né, e saber que dependendo do alimento, o alimento não vai causar a lesão, ele vai só piorar o sintoma que você está sentindo. Correto. Olha, muito obrigada por seus esclarecimentos. Foi bem simples, né? Não, muito bom. Entender mesmo. Deu para entender e entender mesmo essa doença, porque atinge bastante gente e às vezes as pessoas vão levando e aí a situação fica um quadro mais grave, fica mais complicado o tratamento. E saber que hoje o tratamento medicamentoso, né, com as medicações, ele está sendo cada vez mais realizado em detrimento da cirurgia. A cirurgia é para alguns casos medicamento especiais. Tem, tratamento tem. Sim, a cirurgia é mais para alguns casos especiais, né? Igual eu falei, o não respondedor ao tratamento, ele não vai se beneficiar tanto assim da cirurgia. É claro que tem exceção para tudo, mas é o que a gente sabe, né, de literatura, de experiências. Muito obrigada. Nada, você é muito simpática, muito inteligente. Muito obrigada. Prazer. E a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET e também na TV aberta no 61.4, que nos acompanhou até agora no Saúde em Foco, muito obrigada por sua audiência, sua atenção. Nós voltamos com um próximo programa falando de um outro assunto. Se você quiser sugerir algum assunto para a gente, mande um e-mail. O nosso e-mail é tvcamara@camarariopreto.com.br. Muito obrigada por sua atenção. Até o próximo programa. TV Câmara, o canal do Legislativo.